Venha comigo. Naquela noite gelada, um milionário viúvo encontrou uma jovem em lágrimas, perdida sob a neve, e, ao levá-la para casa, não sabia que sua vida jamais seria a mesma. A neve caía como penas, grossa e interminável, cobrindo as ruas de um bairro tranquilo do Colorado em um silêncio quase sobrenatural. Era véspera de Natal, mas em vez de luzes piscando e canções alegres, a cidade estava mergulhada em frio, silêncio e um brilho fantasmagórico. Nathaniel Rowan segurava firme o volante de seu SUV preto, avançando lentamente pelo trânsito. Atrás dele, sua filha de apenas 5 anos, Susan, cantarolava baixinho, abraçando um biscoito de gengibre com as luvas miúdas. De repente, a estrada bloqueada obrigou a virar por uma rua lateral, quase deserta, perto de um parque coberto de neve. O barulho dos pneus sobre o gelo era o único som. Até que a voz de Susan quebrou o silêncio. Papai! Para o carro. Nathaniel franziu a testa. O que foi, querida? Ela apontou com a mãozinha contra o vidro embaçado. Tem uma moça debaixo daquela árvore. Ele reduziu a velocidade. Sob um pinheiro murcho, caída em uma velha cadeira de rodas, estava uma jovem. Frágil. Cabelos loiros molhados pela neve. Os braços envolviam com força um saco de papel rasgado. Ao lado, uma mala de couro surrada. Os ombros dela tremiam. Não de frio, mas de um choro silencioso, sufocado, que parecia ecoar da própria noite. Quando Nathaniel se aproximou, ela se assustou, levantando o olhar, olhos abertos de pavor, como se não esperasse que ninguém jamais a visse. Não vou te fazer perguntas, disse ele com voz baixa, firme, apesar do vento gelado cortando o ar. Mas você não pode ficar aqui. Ela tentou falar, mas nada saiu. Susan, já fora do carro, caminhou até elas. A neve mal fazia som sob suas botinhas. Olhou para a mulher com ternura e, sem hesitar, estendeu a pequena luva. Acho que foi a minha mamãe que mandou você pra gente, disse com um sorriso puro. O rosto da jovem se desfez. Lágrimas despencaram sem freio. Nathaniel não pensou 2 vezes. A ergueu nos braços. O corpo dela era frio, leve demais, como se tivesse sobrevivido apenas à força de vontade. E ainda assim, ela não largava o saco de papel contra o peito. Susan abriu a porta de trás do carro, empurrando os brinquedos para o lado. Ela pode sentar comigo, falou com alegria, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nathaniel a acomodou no banco, envolvendo o pescoço dela com seu próprio cachecol. O carro voltou a deslizar pelo branco infinito. A jovem encostou a cabeça contra o vidro congelado, os olhos fechando de exaustão. Susan segurou seus dedos gelados com a mãozinha quente. E assim, sem saber, Annelise Monroe, sem casa, sem família, sem nada, descobria que aquela noite não seria o fim. Seria o início. Ela ainda não entendia. Mas aquele instante sob o pinheiro morto, a voz suave de um estranho dizendo venha comigo. Mudaria tudo. Para ela. E para o homem que carregava em silêncio 5 invernos de solidão. Na manhã seguinte, o cheiro de canela e pinho pairava no ar. Annelise despertou sob cobertores macios, tocando lençóis de flanela quente. A lareira lançava chamas baixas do outro lado do quarto amplo e elegante. Ela piscou, confusa. Onde estava? Um suspiro a despertou. Ela acordou. Susan surgiu correndo, abraçando-a antes mesmo que pudesse se sentar. O abraço era desajeitado, forte, cheio do tipo de amor puro que só uma criança consegue dar. Annelise gemeu de dor, mas não se afastou. Eu sabia que você era um anjo da neve, sussurrou Susan. O papai disse que você só precisava descansar. Annelise olhou por cima da cabeça da menina e viu os detalhes do quarto teto alto, molduras ornamentadas, estantes repletas de livros, um globo de neve de cristal sobre a janela. Do lado de fora, a neve ainda caía. Onde está seu pai? Murmurou ela. Quase como resposta, Nathaniel apareceu na porta. Trajava calça social e um suéter escuro. Carregava uma bandeja com chá quente e uma tigela de sopa. Ele parou, encontrando o olhar dela. Inclinou a cabeça com calma. Você está segura aqui. Ninguém vai te pressionar a explicar nada. Não até você estar pronta. Ela hesitou, sussurrando. Vou embora assim que a neve parar. Ele não insistiu. Apenas deixou a bandeja ao lado da cama e entregou-lhe um papel dobrado antes de sair do quarto. Annelise abriu-o. A caligrafia era firme, elegante. Se você precisa de silêncio, eu te darei. Mas se precisa de um recomeço, há espaço aqui. N. As palavras atingiram fundo. Como uma promessa. Como um destino. Nos dias que se seguiram, a neve não parou. Ela se adensava, cobrindo o mundo inteiro num silêncio pesado, quase sagrado.
Mas dentro da casa dos Rowan havia vida. Annelise permanecia discreta, educada, quase invisível. Limitava-se a se mover entre o quarto de hóspedes e a sala, sempre em sua cadeira de rodas, sempre tentando não ocupar espaço demais. Mas Susan não permitia que ela desaparecesse. A pequena seguia como uma sombra. Falava sem parar, desenhava sem parar. Rabiscos infantis que se transformavam em retratos simples. Um homem, uma menina uma mulher em cadeira de rodas. Essa é você, disse orgulhosa, apontando para a figura loira no papel. Você é a fada da neve. Annelise desviou o olhar. O coração apertou. Certa tarde, enquanto Nathaniel atendia uma ligação de negócios no andar de cima, Susan escapou para o jardim dos fundos. Sem casaco. Sem que ninguém percebesse. A neve parecia mais macia, mas era fundo o suficiente para engolir uma criança. Annelise, que lia perto da lareira, levantou os olhos e percebeu. Susan não estava mais lá. O pânico apertou seu peito. Susan. Silêncio. Ela avançou com a cadeira até a porta dos fundos, chamando mais alto. Susan. Nada. O ar rareou. O coração disparou. Sem pensar duas vezes, Annelise escancarou a porta e lançou-se à neve. O frio cortou-lhe o rosto como lâminas. A rampa estava escorregadia, mas ela não se importou. As rodas rangiam sobre o pó branco. Seus braços ardiam, a respiração queimava, o cachecol voou. Susan. E então? Lá estava. Uma pequena figura encolhida perto de um arbusto, chorando. Annelise empurrou a si mesma com força, quase até a exaustão, até alcançar a menina. Quando finalmente a abraçou, foi com um desespero feroz, como se o mundo fosse desmoronar se a soltasse. Querida. Está bem? Está bem? A voz dela se quebrou, lágrimas congelando no rosto. Susan ergueu os olhos marejados. Eu me perdi. Eu sei, meu amor. Eu sei. Mas eu te encontrei. Ela embalou contra o peito, balançando suavemente. Atrás delas, passos rápidos esmagaram a neve. Nathaniel surgiu, ofegante, olhos arregalados. E congelou. Ali, diante dele, Annelise segurava Susan com uma força que vinha da alma. Tremendo de frio, com o rosto marcado pelo vento, mas lutando. Ele não conseguiu falar. Ficou apenas parado, vendo. Gratidão invadiu-lhe o peito, mas não foi só isso. Ao vê-la ali, enfrentando dor e medo por uma criança que nem era sua, algo despertou nele. Algo que não sentia há anos. Não pena. Não admiração. Mas o início de algo muito mais profundo. Naquela noite, enquanto o fogo estalava abaixo e Susan se encolhia no sofá com um cobertor e chocolate quente, Nathaniel observava Annelise à distância. Ela estava em silêncio. Mas diferente. Não retraída, apenas calma. Presente. Ele percebeu naquele instante, sob a neve, quando ela escolheu o amor acima do conforto, o instinto acima da segurança. Annelise deixou de ser apenas uma estranha em necessidade. Ela se tornou alguém corajosa. Alguém que podia salvar. E ser salva. Do lado de fora, a neve ainda cobriu o mundo. Mas dentro da casa dos Rowan, o gelo começava a derreter em mais de um sentido. A lareira crepitava. O cheiro doce de rolinhos de canela enchia o ar. Riso infantil ecoava pelas paredes que antes conheciam apenas silêncio. Na mesa da cozinha, Susan brincava com papéis coloridos. Annelise guiava suas mãozinhas com paciência, dobrando cada ponta. Assim? Susan perguntou, franzindo a testa. Annelise sorriu com ternura. Perfeito. Agora só encaixe a ponta aqui. Isso. Agora gira. O resultado foi uma rosa de papel meio torta. Mas para Susan, parecia uma obra-prima. Posso fazer uma para a mamãe? Perguntou de repente. Quero dizer, para colocar no desenho dela. Annelise se surpreendeu. Susan já folheava seu caderno, revelando uma página com a lembrança de uma criança, uma mulher de cabelos castanhos longos, cachecol azul, segurando sua mão. É assim que eu lembro dela, disse baixinho. O papai fala que eu tenho os olhos dela. Annelise pousou a mão delicadamente sobre a da menina. Ela teria muito orgulho de você. Na porta, Nathaniel observava escondido. Mas não olhava o desenho. Olhava o rosto da filha. Radiante. Rindo de verdade. Algo que ele não via há anos. Tudo. Por causa da mulher em cadeira de rodas. Mais tarde, já à noite, Annelise lia junto à janela quando Susan correu até ela, escondendo algo pequeno com uma fita vermelha. O papai fez isso para você. Annelise abriu a caixinha. Dentro, repousava um delicado sino de prata preso a uma tira de couro. Simples. Elegante. Cheio de significado. É para a sua cadeira, disse Susan, já se apressando a empreender o pequeno sino de prata.
Assim, eu sempre vou saber quando você está chegando. Annelise virou-se para Nathaniel, que estava por perto, fingindo estar ocupado com o celular. Ele não levantou os olhos, mas havia um leve sorriso escondido no canto da boca. Obrigada, ela murmurou, a voz baixa, porém sincera. Foi ideia da Susan, respondeu ele sem hesitar. Annelise não corrigiu. Apenas deixou o silêncio permanecer entre eles, quente, pacífico. Na noite seguinte, os três se reuniram para o jantar. Era simples, frango assado, purê de batatas, cenouras no vapor, mas algo estava diferente. Nathaniel havia ajustado toda a mesa. Mudara as cadeiras, ergueu o tampo com blocos de madeira para que a cadeira de rodas de Annelise encaixasse com naturalidade. Não houve anúncio, nem gesto teatral. Apenas. Estava feito. Ela percebeu de imediato. Ele não pediu reconhecimento. Não buscou agradecimento. Mas quando seus olhos se cruzaram, ela sorriu. Ele inclinou a cabeça, quase imperceptível. Pouco a pouco, o gelo dentro dela começava a derreter. Na terceira noite, Nathaniel surpreendeu as duas. Hoje tem feira de Natal na Praça Antiga. Vão acender a árvore. Querem ir? Susan pulou da cadeira, radiante. Sim, sim, sim. Annelise hesitou. Eu não sei se ela quer ir com você, interrompeu Nathaniel suavemente. E eu também. Os olhares se encontraram. Havia algo não dito ali, uma promessa silenciosa. A praça cintilava com luzes douradas, guirlandas verdes, neve caindo como se tivesse ensaiado para aquele momento. O ar estava impregnado com o aroma de castanhas assadas e chocolate quente. Pessoas circulavam, sorrindo, enroladas em cachecóis. Um quarteto tocava no centro. Annelise observava Susan correr de uma barraca a outra, encantada com bonecas de enfeites. Nathaniel, sempre atento, acompanhava a cada passo. Ela seguia atrás, sorrindo. Um sorriso verdadeiro. Até que aconteceu. O quarteto iniciou uma melodia familiar. Suave. Lenta. Dolorosamente bela. Dorme, minha criança. Em paz repousa. Annelise parou. O ar escapou-lhe dos pulmões. Era a canção de ninar. Aquela que sua mãe cantava. Aquela que só restava em memórias desbotadas. As mãos dela tremeram no ar da cadeira. Nathaniel percebeu na mesma hora. Você está bem? Ela não respondeu. As lágrimas transbordaram sem permissão. Nathaniel se aproximou, sem pressa, sem palavras. Estendeu a mão, devagar, como quem pede licença em silêncio. Seus dedos se encontraram. E ela não afastou. Deixou que ele a segurasse. Ali, sob a luz da grande árvore, cercados de risos e desconhecidos, algo essencial aconteceu. Não foi beijo. Nem promessa. Apenas uma mão entrelaçando outra. Mas naquele gesto simples havia mais calor que em qualquer fogo. Mais verdade do que 1000 palavras. Os dias seguiram suaves, como se o tempo tivesse decidido diminuir o passo só para eles. Annelise começou a se encaixar na rotina da casa. Não como hóspede, não ainda como família. Mas em algo que no meio. Ela era discreta, atenciosa, ajudava em pequenos detalhes. Dobrava as roupas de Susan, lia histórias de dormir quando Nathaniel se atrasava no trabalho, até reorganizou o armário de temperos com um orgulho silencioso. Mas Nathaniel via além da calma. Ele sentiu o peso invisível que ela carregava. Numa noite nevada, com Susan já adormecida, encontrou Annelise sozinha diante da lareira. O fogo refletia em seus olhos. Um caderno de desenho repousava no colo. Ele se sentou a poucos passos. Você desenhava? Perguntou suavemente. Annelise não encarou. O lápis corria devagar pelo papel. Eu ensinava, respondeu após uma pausa. Artes, em uma escola pública no Brooklyn. Nathaniel não a interrompeu. Apenas esperou. Criei um projeto de murais para escolas carentes. Queria que as crianças vissem cor. Mesmo que suas vidas fossem cinzentas. Ela mostrou o caderno. Um esboço de mural, um jardim de mãos infantis transformando-os em borboletas. Alegre, caótico, cheio de esperança. Esse era para uma escola em East Flatbush. O prédio era destruído, mas as crianças eram. Sua voz falhou. Nathaniel se inclinou, cauteloso. O que aconteceu? Os olhos dela caíram para o colo. Um acidente. Um carro subiu a calçada de manhã. Um dos meus alunos estava no caminho. Eu o empurrei. Mas não consegui sair. O ar sumiu dos pulmões de Nathaniel. Acordei no hospital. Não sentia mais as pernas. Perdi o emprego. Perdi o parceiro. 6 meses depois, minha mãe sofreu um derrame. A voz dela não tremia. Não havia drama. Só cansaço. Ela olhou,
os olhos marejados. Eu não te contei isso para que sintas pena de mim. Só não quero ser alguém que você lamenta. Nathaniel não hesitou. Eu não sinto pena, Annelise. Eu vejo você. Ela esboçou um sorriso triste. Eu não tenho certeza se ainda consigo me ver. Na manhã seguinte, Nathaniel fez uma ligação. Depois outra. E mais outra. Não disse a ela o que estava fazendo. 3 dias depois, estava parado do outro lado da rua, em frente a um prédio familiar no Brooklyn. O colégio estava exatamente como ela havia descrito: paredes de tijolo envelhecido, portões de ferro, um parquinho precisando desesperadamente de reparos. Mas o muro onde antes ficava o mural dela ainda estava lá. As cores tinham desbotado. A tinta descascava. Alguém havia pichado parte dele. Mas, por baixo daquilo tudo, ele viu as borboletas, as mãos, a alegria. Nathaniel contratou uma equipe de artistas. Entregou-lhes uma foto que Annelise guardava no caderno de esboços. Pediu que restaurassem cada traço com exatidão. E no fim, solicitou apenas um detalhe: uma pequena placa de bronze sob o mural, com os dizeres: o coração que coloria os sonhos das crianças. Misa. Ele voltou para casa no dia seguinte sem dizer nada. Alguns dias depois, Nathaniel lhe entregou um papel dobrado. Ela abriu devagar, confusa. Dentro, uma fotografia do mural restaurado, as cores vivas novamente, a placa brilhando sob o sol de inverno. A mão de Annelise foi à boca. Foi você quem fez isso? Sussurrou. Ele apenas assentiu. Isso nunca deveria ter sido esquecido. As lágrimas caíram antes que ela pudesse impedir. Não eram de tristeza nem de gratidão apenas, mas de algo mais profundo: validação. Depois de tantos anos, alguém lembrava não do que ela havia perdido, mas de quem ela tinha sido. Ninguém a olhava daquele jeito há muito tempo, não como um peso, não como alguém a ser consertado, mas como alguém que trouxe beleza ao mundo. E ainda podia trazer. Ela apertou a foto contra o peito e chorou. Lágrimas silenciosas, purificadoras, que pareciam o primeiro passo para se tornar inteira de novo. Pela primeira vez em anos, alguém lembrava dela pelo que tinha sido, não apenas pelo que havia perdido. A carta chegou numa manhã fria de janeiro, deslizando por debaixo da porta num envelope branco simples. Annelise reconheceu o logotipo antes mesmo de abrir. Tinha escrito para o hospital de pesquisa meses antes, muito antes de conhecer Nathaniel, antes de imaginar que ficaria. As palavras se embaralharam enquanto ela lia. Avaliação completa. Procedimento experimental na coluna. Totalmente custeado por verba de pesquisa. Viagem e estadia incluídas. Necessário realocamento por alguns meses. O coração dela disparou. Era tudo o que sempre esperara. Ainda assim, dobrou a carta e a colocou sob o travesseiro. Não contou a ninguém. Ainda não. Naquela noite, depois que Susan adormeceu ao seu lado no quarto de hóspedes, Annelise ficou em silêncio, o envelope apertado nas mãos. Os dedos tremiam. Ela as amava mais do que podia admitir. Mas não era delas. Não pertencia àquele lugar e, mais cedo ou mais tarde, essa verdade machucaria alguém. Pensou que, se fosse embora silenciosamente, poderia poupá-los. Começou a arrumar as malas ao amanhecer. Dobrou as roupas devagar, retirou as flores de papel que Susan havia colado na cabeceira, pegou o pequeno sino prateado da sua cadeira de rodas e o colocou com cuidado no bolso lateral da bolsa. Puxou o zíper até a metade e parou. Do batente veio uma voz pequena. Por que você está arrumando as malas? Annelise se virou, assustada. Susan estava descalça, de pijama, cabelo bagunçado, segurando o coelhinho de pelúcia por uma orelha. Ela gaguejou. Eu preciso ir por um tempinho. Os olhos de Susan se encheram na mesma hora. Você vai embora. A voz falhou. Mas você é a minha fada da neve. Annelise ajoelhou ao lado dela, tentando segurar suas mãos. Querida, eu não estou indo porque quero. Eu preciso. É por algo importante. Susan puxou as mãos de volta. Foi isso que a mamãe disse. Annelise congelou. Ela disse que voltaria. Susan chorava. Mas não voltou. E agora você está fazendo a mesma coisa. Annelise sentiu o peito afundar. Não, Susan. Não é a mesma coisa. É sim. Susan gritou e correu para fora do quarto. Annelise ficou sentada em silêncio, as mãos tremendo no colo. Lá embaixo, Nathaniel ouviu a comoção. Encontrou Susan na escada, as lágrimas correndo pelo rosto. Ela correu para os braços dele. Ela vai embora, soluçou. Igual a mamãe. Ele não fez perguntas. Não esperou. Subiu as escadas de 2 em 2, o maxilar tenso. Quando chegou ao quarto, Annelise estava sentada ao lado da mala entreaberta,
os olhos vermelhos. Você ia embora. A voz dele era baixa, mas trêmula. Sem dizer nada. Eu não queria tornar mais difícil, ela sussurrou. Não queria machucá-la. Nathaniel entrou, o olhar indecifrável. Então você achou que desaparecer doeria menos? Ela ergueu a carta. Eu fui aceita num programa, disse, a voz quase um sopro. Eles talvez consigam me ajudar a andar de novo. A voz de Annelise tremia. Mas é em outro estado. Eu ficaria longe por meses. Eu não pensei. Não, você não pensou. Nathaniel explodiu. Ela se encolheu com o tom. Você acha que isso é fácil para mim? A voz dele subiu, rachada de emoção. Acha que eu deixo qualquer pessoa entrar na vida da minha filha? As lágrimas escorreram dos olhos dela. É por isso que eu tenho que ir. Você já perdeu alguém. Eu perdi a mulher que amava porque não tive coragem de lutar por ela. Nathaniel gritou ainda mais alto, as mãos cerradas ao lado do corpo. E não vou deixar isso acontecer de novo. Annelise o encarava, atônita. Você acha que está fazendo isso para nos proteger? A voz dele tremia. Mas a verdade é que você tem medo. Você não acredita que merece isso. Nada disso. Ele respirou fundo, a voz quebrada mas firme. Mas você merece. Droga, Annelise. Você merece. Ela chorava agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas. Você importa, disse ele mais suave. Não pelo que perdeu, mas por quem você é. E nós? Nós não queremos um adeus. Queremos você. Por um instante, tudo o que ela conseguiu fazer foi respirar. E então, um gesto quase imperceptível, um leve aceno de cabeça. Mas dizia tudo. Ela não partiria. Não naquela noite. Annelise achava que ir embora os protegeria. Não percebia que já havia se tornado o elo que os mantinha unidos. A mala ficou escondida debaixo da cama, intocada. A carta do hospital em outro estado permaneceu dobrada dentro da gaveta, esquecida por dias. E, pela primeira vez em muito tempo, Annelise não sentiu que sua vida só começaria em algum outro lugar. Ela havia escolhido ficar. Na manhã seguinte à decisão, encontrou-se com um especialista no hospital local. Nathaniel havia organizado tudo, mas não comentou. Sem ofertas de ajuda, sem falar em custos, apenas apoio silencioso. Descobriu sobre um novo tratamento, menos invasivo, uma terapia de longo prazo que poderia devolver força e talvez alguma mobilidade. Não havia garantias, mas para Annelise, a possibilidade já era suficiente. Todas as manhãs, ela descia a rampa até o carro que esperava. Todas as tardes, voltava exausta, mas cheia de esperança. Não era dramático. Não era rápido. Mas era real. Um dia, depois de uma sessão especialmente difícil, chegou em casa e encontrou Susan sentada à mesa da cozinha, cortando papéis coloridos com concentração. Fiz algo para você, disse orgulhosa, mostrando. Por ser corajosa. Annelise riu, pegando o crachá de papel em forma de floco de neve, torto e cheio de glitter, com letras infantis rabiscadas. Guerreira da neve, a mais corajosa do mundo. Ela o prendeu no suéter e sussurrou. Vou usar para sempre. E ela quis dizer cada palavra. Naquela noite, saiu à varanda para respirar o ar frio. A neve começava a derreter. O vento já era mais suave. Havia paz no silêncio. Até ouvir vozes na rua. Curiosa, avançou devagar até a esquina. 2 carros de reportagem, câmeras, repórteres. E no centro, Nathaniel. Sr. Juan, é verdade que recusou uma fusão de 80 milhões de dólares. Está se afastando da Roland Global permanentemente. A mulher misteriosa de quem falam é o motivo do seu desaparecimento do conselho. Annelise congelou. Sabia que Nathaniel era bem-sucedido, mas não assim. Observou a distância enquanto ele desviava das câmeras e entrava no carro, o rosto fechado, inexpressivo. O coração dela disparava. A diferença de mundos atingiu como um soco. O dele, brilhante, público, poderoso. O dela, simples, marcado por cicatrizes. Ela encarou o próprio reflexo no espelho do corredor, a garota na cadeira, olhos cansados, e um crachá de papel colado no peito. A pergunta sussurrou mais alto que qualquer esperança. No mundo dele, existe lugar para alguém como eu? O corredor do centro de reabilitação estava silencioso. Só um chiado dos tênis no piso encerado. Annelise se equilibrava entre barras paralelas, suor escorrendo na testa, braços tremendo de esforço. 4 passos. Cambaleantes, dolorosos, mas dela. No quinto, os joelhos cederam. O fisioterapeuta se moveu rápido, mas alguém chegou antes. Nathaniel. Ele caiu de joelhos ao lado dela, braços firmes, segurando-a com cuidado. Estou bem,
Ela ofegou, rindo entre o cansaço. Caí, mas estou bem. Nathaniel não riu. O olhar dele atravessava, como se buscasse algo além da dor, além do orgulho, como se visse tudo nela: coragem, fragilidade, fogo. Ele a ajudou a voltar para a cadeira. O caminho para casa foi em silêncio. Do lado de fora, a neve voltava a cair, cobrindo as ruas como açúcar em pó. Mais tarde, naquela mesma noite, ele a encontrou na varanda dos fundos, olhando os flocos caírem sob a luz suave das lâmpadas penduradas. Vem comigo, disse ele, com a voz baixa, quase um convite secreto. Ela o seguiu pela casa, passou pela sala de jantar, pelo escritório, até um corredor silencioso que nunca tinha visto antes. Nathaniel abriu uma porta. Lá dentro, um quarto recém-pintado. As paredes em tom lilás suave, prateleiras cheias de cadernos de desenho e materiais novos, uma janela larga voltada para a floresta. No canto, um cavalete esperava. Acima dele, uma pequena placa de madeira trazia gravado um nome: Estúdio de Annalise. Annalise levou as mãos à boca, sem fôlego. Nathaniel lhe entregou um rolo de papel. Ela abriu devagar. Era o projeto do quarto. Cada detalhe desenhado por ele, cada medida anotada à mão. Eu não queria pedir que você ficasse. Não assim, não com um anel ou uma promessa para a qual você talvez não esteja pronta, ele disse, firme, mas suave. Só não suportei a ideia de você se sentir uma convidada aqui. Esta também é sua casa, se você quiser. As lágrimas encheram seus olhos. Não havia declarações exageradas, nem frases de contos de fadas. Apenas um espaço, uma verdade. Ele se aproximou, segurou suas mãos. Eu não quero te resgatar, Annelise. Quero apenas estar ao seu lado. Onde quer que você esteja. E, no batente daquela porta, com a neve caindo lá fora e as luzes de Natal refletindo atrás deles, Annelise se inclinou. Ele a encontrou no meio do caminho. O primeiro beijo foi suave, sem pressa, sem espetáculo. Apenas calor encontrando calor, no espaço silencioso onde dois corações partidos finalmente descobriram algo inteiro. Ninguém salvou o outro. Eles simplesmente se encontraram. No momento exato em que os dois mais precisavam. A neve voltou a cobrir a terra, como antes. Mas dessa vez não parecia fria. Parecia familiar, terna, cheia de memória. Um ano se passou. Annelise agora estava em uma sala ensolarada do centro comunitário, apoiada levemente em suas muletas. Movia-se devagar, mas confiante. Não mais presa, não mais com medo. Crianças a rodeavam, rindo, com as mãos manchadas de tinta. A sala transbordava cor, alegria, vida. 2 meses antes, ela havia iniciado um programa de arte gratuito para crianças com deficiência e famílias carentes. O material era doado. O espaço, cedido. O apoio silencioso, organizado por Nathaniel. Ela hesitou quando ele ofereceu, mas ele apenas disse: Isto é seu. Eu só fico atrás de você. Quando a aula terminou, Susan entrou correndo pela porta, coberta de flocos de neve em seu casaco vermelho. Oi, mamãe, gritou, atirando-se nos braços de Annelise. Annelise a apertou contra o peito, sorrindo. Você é a menina com o coração de neve, sussurrou Susan. E o sorriso que derrete o frio. Naquela noite, a casa brilhava com calor e luz suave. A árvore de Natal erguia-se no centro da sala, esperando os enfeites. Juntos, Annelise, Nathaniel e Susan penduraram bolas coloridas, acenderam luzes, colocaram flocos de papel no topo. Quando terminaram, Nathaniel saiu por um instante. Voltou com uma pequena caixa de veludo na mão. Sentou-se ao lado dela. Não ajoelhou. Apenas abriu a caixa, revelando um anel antigo. Era da minha mãe, disse em voz baixa. Ela teria amado você. Segurou a mão dela. Desta vez, não vou deixar algo bom escapar. Annelise não disse nada. Apenas sorriu suavemente, e respondeu com um aceno firme. Sim. Susan pulou nos braços dos dois, rindo, abraçando-os juntos. O inverno que começou com dor terminou com algo muito maior que esperança. Terminou com amor. Com lar. Com família. E essa foi a história de Vem Comigo, o milionário viúvo que encontrou uma jovem chorando na neve. E tudo mudou naquele dia. Uma história de segundas chances. Coragem silenciosa e do tipo de amor que cura sem precisar consertar. Se esta história tocou seu coração, arrancou um sorriso ou fez rolar uma lágrima, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Nós trazemos contos emocionantes e inspiradores que provam mesmo nas estações mais frias, o amor sempre pode florescer. Obrigado por assistir, e até a próxima história.